Galera dos Convênios do SETEM, estou de volta e na nossa aulinha de hoje eu vou falar para vocês sobre latipologia textual. Exatamente isso, vamos falar sobre os tipos de texto. Como você já sabe, a nossa prova ela é predominantemente interpretação textual, então a gente tem que ter habilidade e competência de saber reconhecer os tipos de texto mesmo em língua estrangeira, no nosso caso em espanhol. Então se liga aí, galera, nós outros vamos começar a falar agora sobre latipologia textual. E quanto aos tipos de texto, eles podem se dividir só em três grandes tipos: narração, descrição e dissertação, perfeito? Então vamos começar falando sobre narração. Galera, o que é narrar? Narrar é contar, é relatar. E você só pode contar, você só pode relatar a partir de um fato ou acontecimento, perfeito? Então você está lendo um texto, mesmo em língua estrangeira, no nosso caso em espanhol, e o autor começa a te contar, te relatar a partir de um fato ou acontecimento, esse texto será uma narração. Agora, galera, por experiências de vestibular dos anos anteriores, dificilmente ele vai te perguntar somente se o texto é uma narração. Ele vai querer saber um pouco mais, ele vai querer aguçar o teu conhecimento, né? Então vamos lá, presta bem atenção. A narração ela pode ser hecha de dois modos. Vamos começar falando sobre narração em primeira persona. Galera, narração em primeira persona, narrador personaje, ou seja, ele conta e participa da história. Veja o exemplo aqui comigo. Soy madre de um pequeno de 3 anos e a partir do artículo desse triunfalo e arrugar, me puse a pensar em o tempo que lo dedica a mi hijo. Todos os dias, quando llego a minha casa, minha prioridade é mi hijo. Galera, percebam, esse pequeno fragmento textual aqui é um exemplo de uma narração em primeira persona. Vamos para as marcas de primeira persona nesse fragmento. Galera, ela fala assim: soy madre, ou seja, marcas de primeira pessoa. Vejam só, me pus a pensar, outra marca de primeira pessoa. Mi hijo, meu filho. Então, galera, ela conta e também ela participa da história. Se você não está conseguindo visualizar direitinho aqui, né, o slide, não se preocupe, porque o slide vai estar lá no teu portal disponível para você, perfeito? Então, narração em primeira persona, narrador personagem, conta e participa da história. Só que a narração ela também pode ser feita em terceira pessoa, narração em terceira persona, narrador observador. Aqui, moçada, é o seguinte: o narrador ele só vai contar a história para você, ele não tem a obrigação de participar da mesma. Vamos a um exemplo. Um homem e uma mulher estão em um elevador e de pronto há um apagão de luz. O elevador se detiene e os dois se quedam ascados dentro. Galera, percebam, aqui o narrador só está contando uma história pra gente, né? Ele não está participando da mesma, ele está contando a história que aconteceu com um homem e com uma mulher dentro de um elevador, mas em nenhum momento ele participa da história. Quando isso acontecer, meus convênios, isso aqui é narração em terceira persona, narrador observador, perfeito? Então vamos lá, prosseguindo, elementos de uma narração. Galera, o que não pode faltar em uma narração de jeito nenhum? Primeiro, personagens, né? Galera, você já viu uma história sem personagens? Não existe, né? Para que aconteça uma narração, eu necessito dos personagens. Então, olha só, os personagens de uma narração podem ser protagonistas, antagonistas e secundários. Galera, toma cuidado com isso aqui, porque já foi perguntado em prova de vestibular, assim: marca alternativa que contenha os personagens principais da história acima. Galera, presta bem atenção. Todo o tempo que for perguntado para ti, quem são os personagens principais? Galera, não esqueça disso. Os personagens principais são a soma de protagonista mais antagonista, né? Bora colocar num português bem claro aqui para que você possa entender direitinho. Quem é o protagonista? Galera, o protagonista é o mocinho da história, do filme, da novela, do livro. É aquele que sofre a história inteira, né? O filme inteiro, a novela inteira, e geralmente é feliz para sempre no final. O antagonista é o famoso vilão, né? É aquele personagem que vai fazer o conflito com o protagonista. Então, protagonista mais antagonista formam os personagens principais. Tem muita gente que imagina que principal é somente o protagonista. Nada disso. Lembrem-se, protagonistas mais antagonistas
formam os personagens principais de uma narração. Porque o conflito tem que existir. Imagina você aí, começa a ler um livro de 222 páginas e aí você percebe que só tem personagem bonzinho, né? Não tem um conflito, né? Só aquela coisa tranquila, aquela água com açúcar, sem nenhum conflito. Aí você não vai aguentar, né, assistir ou ler a história inteira. Imagina aí, depois que passar esse período de quarentena, você sair da sua casa, vai lá para um Movicon, um filme de 3 horas de duração, aí você percebe que só tem gente boazinha no filme, que não tem um conflito, né, que não tem uma briga, que não tem uma confusão. Você não vai aguentar assistir o filme inteiro ou vai ficar, né, com um tédio danado lá dentro do cinema. Então, moçada, o conflito faz parte, tem que ter o conflito, não é isso? E o conflito é causado através do protagonista mais antagonista, que formam os personagens principais em uma narração. O nome secundário já diz tudo, né? Esse personagem, ele não vai ser fundamental para o desfecho da narração. Então vamos lá, estamos falando de elementos de uma narração. Primeiro elemento, personagens. Segundo elemento, galera, tempo. Moçada, o tempo de uma narração pode ser cronológico. Nélio, o que é o tempo cronológico? Galera, o tempo cronológico é aquele que tem a sequência lógica dos fatos. Início, meio e fim. O tempo psicológico é aquele tempo que tem voltas no tempo, né? Vueltas en el tiempo, o famoso flashback. Você está assistindo um filme, lendo um livro, assistindo uma novela, vendo um seriado, aí o personagem lembra do que aconteceu com ele há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, ou há 5 minutos atrás. Então, quando tem vueltas en el tiempo, psicológico, sequência lógica dos fatos, início, meio e fim, cronológico, perfeito? Acho que ficou claro. Moçada, toda história tem um espaço, tem um lugar onde ela se passa. Pode ser um micro espaço, como uma sala de aula, pode ser um espaço um pouco maior, como um colégio, ou muito maior, como uma cidade ou um país, perfeito? Então, falei de narração, agora nós outros vamos falar um pouquinho de descrição. Pessoal, quer descrever? É caracterizar algo ou alguém. Quando você repassa as características de uma persona, de um lugar ou de um objeto, você está sendo uma descrição. Perfeito? Então, descrever é quando você repassa as características de algo ou de alguém. Só que, galera, tu tem que tomar cuidado com o seguinte detalhe. Las descrições podem ser hechas com la denotação ou com la conotação. Vamos com calma. Denotação, sentido real. É quando você descreve algo ou alguém, assim como essa pessoa, esse lugar, esse objeto é ou são. Aí é uma denotação. Mira o exemplo. Uma mulher alta, do pelo rubio e ojos azules. Olha o que está escrito aqui. Uma mulher alta, do cabelo louro e olhos azuis. Pessoal, não posso encontrar assim uma pessoa, uma mulher alta, do cabelo louro e olhos azuis? Posso. Então aqui é sentido real. Sentido real é denotação. Perfeito? Se for conotação, Nélio, pessoal, conotação é o famoso sentido figurado. É quando você vai atribuir características que não são próprias a uma pessoa, a um lugar ou a um objeto. Vejam só, é um amor de persona, a persona mais dulce do mundo. Traduzindo, é um amor de pessoa, a pessoa mais doce do mundo. Galera, isso aqui é sentido figurado, perfeito? Para a gente encerrar nossa aulinha de hoje, dissertação. Pessoal, o que é dissertar? É quando o autor vai expor o seu ponto de vista, né? O seu pensamento, a sua ideia. Então, todo o tempo em que você lê um texto, mesmo em espanhol, em que o autor está defendendo o seu ponto de vista e sustentando o seu ponto de vista com argumentos, trata-se de uma dissertação. Perfeito? Então, o que vimos no vídeo de hoje? La tipologia textual, narração, descrição e dissertação. Forte abraço, convênio, até o próximo vídeo.